isso aí, moçada. Estamos de volta. O De Placa voltou do seu rápido intervalo. Já falamos do Corinthians aqui no Space. Agora falaremos do São Paulo Futebol Clube, porque tem reforço anunciado. Há minutos, um pouco antes do programa entrar no ar, o São Paulo anunciou a sua 7ª contratação. William Farias, volante de 28 anos, estava no Vitória. Ontem rescindiu seu contrato com o Leão, lá de Salvador, e agora é anunciado como reforço tricolor. Ele é primeiro volante, homem de marcação. William Farias chegando no tricolor. Peraí. Reforço por tua conta. Não, São Paulo. Porque não é reforço. Não fui eu que paguei. Não é reforço. Desculpa. O William Farias não é reforço pro São Paulo. Aliás, eu queria entender. Me ajudem aí. Volantes que o São Paulo tem. Me ajude. Me ajuda a te ajudar. Os volantes que o São Paulo tem. Jusilei. Luan. Hudson. Tem mais. Vocês estão falando aí. Lisieiro. O menino que era da base. Já falamos aqui? Luan, tá aí. Só aqui são 4. Né? O menino que veio da China lá, que é bom jogador, pode jogar em volante também. Não é volante mais. Se precisar, joga. Não, vai ser tem mais. Vai ser meio. Tem mais. Quem quebra o galho ali é o Araruna, né? Araruna, que esse é volante. Araruna quebra o galho ali. É volante. 1, 2, 3, 4, 5,5. Aí você traz o William Farias, no mínimo, esquisito. É aquele jogador que o torcedor fica meio na bronca, porque é aquele jogador que foi trazido para compor o elenco. É isso. Só que o jogador que o pessoal traz para compor, uma hora joga. E a base? Uma hora joga. Aí eu... Mas no ajuda, Vitória, no Vitória era um volante que até entrava e saía do time por algumas lesões ali, um poder de marcação, um passe não tão bom. Não, é uma contratação que eu não entendo que o São Paulo está buscando, mas, enfim. E faz o que com a base, André? Então, cara, mas eu acho que a notícia do William Farias, ela está diretamente relacionada a outra notícia que você vai dar. Tem aí alguma coisa na tela? Vamos direto aqui. Entendi. Aí, Wagner Mancini, o amigo do Ricardinho, assume a coordenação técnica de futebol do São Paulo. A vaga era do Ricardo Rocha. Wagner Carmo Mancini. Ricardo Rocha terminou o contrato ano passado, no saiu Criciúma, do São Paulo. Foi pro Criciúma? Gente finíssima, Ricardo Rocha, grande cara. E o Mancini assume esse cargo. Mas o Mancini era técnico até pouco tempo atrás. Do Vitória. Onde jogava o William Farias. Que era capitão dele. E ele jogou bastante, ele ficou bastante tempo lá, o Wagner, né? Sim. Eu tenho algumas passagens, inclusive. Eu tenho, mas nessa última ele ficou, né? Ele saiu, foi demitido em julho. Última passagem dele. Aí foi o Carpegiani. Foi esse ano que teve o negócio de tirar o time de campo, não foi? Eu tenho um problema muito sério, pessoal, de não esquecer algumas coisas. Algumas coisas ficam, até eu entender o que aconteceu, ouvir da pessoa, tal, eu fico com aquilo martelando. E o Wagner Mancini, infelizmente, eu não consegui trazer ao ar no ano passado. Foi convidado algumas vezes, enfim, estava dirigindo o Vitória e aí por questão de data não dava, aí depois, segundo semestre, enfim, foi uma loucura. Eu não consegui ouvir do Wagner Mancini uma explicação um pouco mais plausível para aquele episódio, que eu acho um episódio vergonhoso da história do futebol. Inclusive, na época, eu falei aqui que, com as informações que eu tinha de momento, que são as informações que eu continuo tendo, né, eu o excluiria do futebol. Mancini, que, se não me engano, é o presidente da Associação Brasileira dos Técnicos. Ele era, pelo menos. Não sei se... Então, assim, eu gostaria de ter mais informações para eu rever. Você está falando da final do Campeonato Baiano. E não só isso. Que ele tira o time de campo. E ele joga a bucha para um garoto. Porque quem é o garoto que é jogado no fogo para ser o cara a fazer o cai-cai? Acho que é o Bruno Bispo. Acho que é o zagueiro Bruno exatamente. Bispo. Ele é um garoto. E ficou sozinho. Então, assim... Eu gostaria que o Wagner Mancini viesse aqui e falasse assim: cara, me arrependo, não foi uma decisão minha, foi o diretor que mandou, porque existia uma suspeita. Na época você falou isso. Aí, você até entrevistou os presidentes. O presidente que mandou e aí o diretor me avisou e eu tive que fazer, e eu não pude falar a verdade por causa disso, eu ia ferrar tal situação. Aí eu vou conseguir entender, porque por enquanto ele nunca exerceu a função. Não, esse é um ponto que eu queria falar. Ele não é mais técnico. Inclusive, a gente acreditou ali como Não, a gente não. O São Paulo acreditou como ex-treinador. Ele é ex-treinador? Não, eu fico muito na dúvida, por exemplo, citar uma pessoa que
ótimos papos, mas que eu sempre tive muita dificuldade de, inclusive, acreditar ele, que é o René Simões. O que o René Simões é? Perfeito. Ele é técnico, ele é gestor, ele é palestrante, ele é diretor de futebol. O Paulo Autuori E também. tem o seguinte, VS. Então, o Paulo Autuori chegou, me aposentei, não sou mais técnico. Aí assumiu o Atlético Paranaense, um cargo de direção. Aí depois virou diretor do Fluminense, já voltou a ser técnico. Já foi técnico na Bulgária, agora está na Colômbia. Eu tenho muita... E você tem razão pelo seguinte. Vamos analisar aqui friamente. Friamente. Façamos um exercício. O São Paulo contrataria o Wagner Mancini treinador? Nesse momento, parece que não. Não contrataria. Tentou lá atrás. E a minha dúvida Gente. também é, o São Paulo contrataria o Mancini como coordenador, fosse o técnico do São Paulo um cara extremamente experiente? Então, eu vou chegar lá. Olha só. Esse é um o ponto. Wagner Mancini tem vaga no São Paulo como técnico? Hoje não. Não tem. Daqui a 1 mês e meio pode ter. Pode, porque o André Jardine, a gente sabe que começa a temporada já com a corda no Perfeito. Então pescoço. você acha que o Mancini pode ser Não. uma sombra? Não que ele venha com essa intenção. Eu acho que ele pode ter essa intenção. E aí, se ele tem, é um problema dele. Sim. Um problema dele. Ele Mas fala, a questão é se o São Paulo tem, né? É uma estratégia dele, que aí, quem sou eu pra julgar? Ele pensa, quer saber do negócio? Aqui pode eu tô voltar. aqui. Porque o técnico, na hora que... O primeiro que vai aparecer sou eu. O Carpegiani foi mais ou Gente, menos assim no Flamengo. Por isso que a Embora ele opinião não do quisesse, VS, né? Só- por isso que a opinião do VS e a indagação dele é tão importante. O Wagner Mancini tem que vir a público para dizer, gente, olha só, Parei. parei, André, não André, quero mais. André, Ou, André. assim, fiz o meu papel, tô aqui, não André. quero. Se o Jardine for demitido, quem vai assumir é outro cara. Se o André. Jardine sair, eu vou junto. Gente, sei lá, para. alguma coisa. Vocês da imprensa, vocês acreditam em... Eu não acredito em nada. Eu quero ouvir mula dele. sem cabeça, em saci... Papai Noel pode falar, né? Porque já foi. Já foi. Papai Noel... Não, pode não vai dar uma de Trump aqui. Não, não vou dar. Papai Noel, você vai... a nossa audiência... não vai dar uma de A Trump nossa aqui. audiência jovem. Acabou com o sonho das Papai crianças. Noel vai voltar dia 25 de dezembro desse ano. É o seguinte, vocês estão de brincadeira. Se o Jardine cair, o São Paulo é eliminado no primeiro mata-mata da Libertadores. O Jardine não vai aguentar, vai cair ali. Não, peraí. O Se Jardine... o São Paulo for eliminado no primeiro mata-mata, ele cai. Pelo- Ele cai. O Tite não caiu, cai. não. Pelo Mas aí Tajeres? tem Tite é outras clássico. coisas, Pelo né? Tajeres de Córdoba? Por que não? Não, o Você garante gente, que São Paulo passa? Não, mas você tá vendo que ele cai? Eu acho que ele cai. Gente, o Não, Jardine... não. Acha que ele o técnico. Ele e o Jardine, cai. Ah, sim. Cai. Se ele cair, André, Jardine- André, desculpa, os caras vão falar assim, pô, apostamos no cara. Pra que nós vamos no mercado? Wagner Carmo tá aí. Ele conhece os jogadores, técnico que rodou por vários clubes. Não, pelo menos Foi o cara. pelo menos pra segurar 2 jogos. Aí 2 jogos. São Paulo, 2 vitórias. Então, Gente. por isso que eu acho importante ele esclarecer, como disse o Vitor Sérgio Rodrigues. eu tenho Olha muita só, coisa. vamos esclarecer a situação, porque o Jardine, que eu também não conheço, desejo a maior sorte do mundo para ele. Infelizmente, não é o Jardine, é qualquer um que estivesse na situação dele, com a rodagem dele, já começa a temporada com a corda no pescoço. Gente, o Osmar Gente, Loss, quando, qualquer outro. no dia que o Jardine foi anunciado, se você pegar, você vai aí no arquivos da internet, vários jornalistas descendo o cacete na efetivação dele no dia que ele foi anunciado. Então. Jornalista Já de chega vários, pendurado. do Globoesporte.com, da ESPN, E ao mesmo tempo, uma semana depois, vários falando que ele é um novo Guardiola. Não é também? Calma! Ó, Vamos dar tempo. esse negócio, por exemplo. como diria o Vamos- outro, deixa o homem trabalhar. Isso. Mas se não tiver resultado, filho, não dura 10 jogos. exatamente. Outra coisa que me incomoda. Vou falar alguns Por que nomes você aqui, tá anotando as coisas? Não tá escrevendo Você tá nada. com problema de memória? Aqui, ó. É jogo da velha Você isso tá com aqui. problema de Olha isso memória? aqui, Vou esse é um falar, cara, nada. Vou falar. Não dá pra entender nada. Eu entendo. Vou falar alguns nomes aqui. Ah. Zinho, nosso companheiro do Fox Sports. Ele é o quê? Comentarista? Até quando? Ué, Não até sei. o que ele quiser. eu não conversei René com ele. Simões. O VS já perguntou isso aí. Nosso O René Galinho, Simões trabalhou é difícil. conosco aqui. O Galo, ele é... O Galo Continua. também. Muricy Ramalho. Muricy Não, Muricy aparentemente já é. hoje não vai voltar a ser técnico. Não, pode voltar a ser gerente. Carpegiani. Não, O Pérez- Gente, Cara, não sei, mas técnico, o Muricy não vai. Petkovic. Não sei também. Então, o cara tá com o pé aqui, com o pé lá. Entendeu? Só pra informar, se alguma seleção de fora quiser que eu vá como treinador, eu vou também. Manda um zap, hein? Eu Você acha que ainda eu tô não errado? decidi abandonar o futebol. São Paulo Vitor Sérgio, não tô errado, os caras são com o pé em duas canoas. São Paulo, assim como o Corinthians, que a gente já falou, volta aos treinos hoje. E claro que vai ser um dos assuntos mais importantes, justamente essa relação do Wagner Mancini, o novo coordenador de futebol do São Paulo, com o André Jardine. Agora, Como pode é que vai ajudar. funcionar? Pode. Respondendo a pergunta ali brilhante do nosso GC, vive grande fase. Vive.
Há quase 24 horas não faz nada. Depois que curou a ressaca, todo mundo ficou bom. Então, olha só, Só isso? ele é um treinador com rodagem, Sim. não é um Guardiola, mas ele é um treinador com mais rodagem, com mais experiência, que já viveu situações mais complicadas e que, obviamente, pode ajudar Só que o a gente tá trabalho aqui de pra Jardim. fazer o diabinho, né? É isso. Será que ele quer ajudar? Agora, quem vem com Só tô outra... perguntando, hein? Quem chega com outra capa de proteção, com outra figura no clube que assumiu, é o Abel Braga, ontem apresentado como técnico do Flamengo. Deu uma boa entrevista na sua primeira